Atenção, vamos ouvir. Jorge Messias fala neste momento. IOF, judicialização. Vamos ver o que será dito pelo advogado-geral da União. Os profissionais de imprensa que aceitaram o nosso convite para participar hoje desse anúncio, eu gostaria de comunicar a toda a imprensa, a sociedade brasileira, que o presidente da República nos solicitou e por assim cumprimos que apresentássemos nesta data uma ação declaratória de constitucionalidade em que nós estaremos neste momento apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto número 12.499 de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto de Operações Financeiras sobre câmbio, crédito e seguros. Eu gostaria de lembrar que esta decisão do presidente da República, ela foi precedida de um amplo estudo técnico jurídico solicitado a mim, diretamente pelo excelentíssimo senhor presidente, na semana passada, em que nós pudemos, a partir de dados solicitados por esta Advocacia Geral da União ao Ministério da Fazenda, realizar um amplo estudo a respeito da tramitação da proposta de decreto presidencial, desde o Ministério da Fazenda, passando pela Casa Civil da Presidência da República, até a adoção deste decreto presidencial pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Também tivemos a oportunidade de estudar a tramitação do decreto legislativo número 176/2025, que culminou com a suspensão dos efeitos do decreto presidencial número 12.499, e a avaliação técnica dos nossos advogados, e que foi evidentemente submetida ao senhor presidente da República, foi que a medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma medida necessária para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a correção, a adequação do ato do chefe do Poder Executivo à luz do artigo 84, inciso 4º, artigo 153, inciso 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que alterou, dentro dos limites e condições estabelecidos pela própria Constituição Federal, especificamente com base na Lei 8894 de 1994, que é a lei que criou o IOF, as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. Nesse sentido, considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. É importante dizer que durante o estudo que foi realizado pela Advocacia Geral da União, nós analisamos de forma muito cuidadosa, de forma muito detida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é forte, firme, no sentido de que o Congresso Nacional, ao utilizar o dispositivo do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, que é uma competência própria do Congresso de sustação de atos do Poder Executivo, atos de natureza regulamentar, só poderá fazê-lo em caráter excepcionalíssimo, de modo restritivo, mediante a flagrante, a patente inconstitucionalidade. De outra forma, é dizer, tendo o decreto do presidente da República preservado a sua integridade, não poderia prevalecer, evidentemente, o decreto legislativo que o susta. Portanto, a nossa conclusão é de que o decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF é um decreto constitucional, válido, rígido, portanto, e que não poderia ter sido objeto de
PDL, ou seja, objeto de decreto legislativo de sustação de efeitos de natureza regulamentar próprio do Poder Executivo. O pedido, ele teve como base 3 preocupações fundamentais que ensejaram a adoção desta medida pelo Presidente da República. Primeiro, aí identificamos um claro comprometimento à função administrativa própria ao Poder Executivo, porque a sustação de efeitos do decreto de natureza regulamentar pelo Presidente da República acabou afetando a política econômica e tributária a cargo do chefe do Poder Executivo Federal. Segundo, a sustação de efeitos do decreto legislativo acabou ensejando a violação ao princípio da separação de poderes, que é um princípio fundamental da nossa República Federativa do Brasil. Terceiro, uma vez que o decreto presidencial produziu efeitos válidos durante o mês de junho, relações tributárias foram geradas a partir da produção desses efeitos, de modo que houve fato gerador, houve arrecadação e a atuação ali do decreto legislativo acabou por gerar insegurança jurídica nessas relações tributárias, gerando ali potencialmente risco econômico aos interesses da Fazenda Nacional. Diante, sobretudo, desses 3 elementos, nós encaminhamos este pedido ao Supremo Tribunal Federal com um item específico de natureza liminar, cautelar, para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar os pedidos formulados pelo Presidente da República, neste ato representado pelo senhor advogado-geral da União, e a partir dali possa apreciar os pedidos de natureza liminar, diante do risco iminente que nós apontamos na nossa inicial. Estas informações estão sendo, neste momento, distribuídas para toda a imprensa, a partir de release específico, com a cópia integral do nosso pedido ao Supremo Tribunal Federal, também com a documentação anexa. Eu queria destacar que, neste momento, o que nós estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal é uma ação declaratória de constitucionalidade em favor de um ato produzido pelo Presidente da República. Nenhuma maneira, de nenhuma forma, nós estamos, neste momento, colocando em xeque digamos assim, a interação sempre bem-vinda e necessária com o Congresso Nacional. É muito importante que nós tenhamos as condições de preservar integralmente as competências do chefe do Poder Executivo. A democracia brasileira, ela necessita fundamentalmente que os poderes possam ser independentes, embora todos nós tenhamos a condição de trabalhar pela harmonia entre os poderes. Portanto, é um ato em favor de uma competência, de uma atribuição própria do Presidente da República. Nós temos uma grande preocupação de que a condução da política econômica e tributária ela seja preservada como uma atribuição própria do Poder Executivo Federal e que há, neste momento, um grande esforço do governo federal para produzir um volume significativo de medidas aptas à promoção da justiça fiscal, justiça social, com a responsabilidade fiscal que a sociedade nos exige. Portanto, dizer que nós vamos fazer uma discussão estritamente técnica, estritamente jurídica, perante o Supremo Tribunal Federal,